Amém. Glória a Deus. Obrigado, amado. Tome assento. Glória a Deus. Nós vamos já servir os elementos da ceia, sempre enfatizando que a ceia não é só comer o pão e beber o cálice. Comer o pão e beber o cálice fazem parte da ceia como elementos simbólicos, mas o mais importante é a realidade do que isto significa, não é? E nós sempre, antes do servir a ceia, no primeiro domingo, fazemos alusão à lição da Escola Bíblica Dominical. Nós, nesse trimestre, estamos numa série de estudos sobre o livro de Neemias, um livro muito importante, claro, tudo que está na Bíblia é importante, essa é uma parte muito importante das Escrituras. Nós tivemos a primeira lição, quando a crise mostra a sua face, foi a lição do primeiro domingo do mês passado, no culto de ceia, ministramos uma rápida palavra sobre isto. Liderança em tempos de crise, aprendendo com as portas de Jerusalém, foi a terceira lição. Como enfrentar a oposição à obra de Deus, que sempre houve, não é? No tempo de Neemias houve, e mesmo no meio dos patrícios dele, não é? Houve gente muito espiritual, gente que se dizia até profeta, não é? Que se opôs e fez tudo para impedir. Não é? A conspiração dos inimigos contra Neemias, e os inimigos usavam pessoas mesmo do povo de Neemias para tentar acabar com ele. Neemias lidera um genuíno avivamento. É a lição de hoje, a lição de número 6. Um genuíno avivamento. Nós dissemos, na introdução dessa série de lições, você talvez já soubesse, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, num certo tempo da história, e lá ficou por 70 anos. Terminados os 70 anos, então Deus operou o milagre da autorização do povo retornar para reconstruir sua cidade. Então, 4 livros da Bíblia cobrem este período: o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias. Esses 4 livros se referem a este tempo da reconstrução do povo de Israel, não apenas da cidade de Jerusalém, mas do próprio povo que estava disperso e aniquilado. Então, Esdras é usado por Deus para reerguer o templo. A primeira coisa que eles fazem quando chegam à sua terra é cuidar do culto a Deus. Eles sabem que toda a história deles está centralizada no relacionamento com Deus. Então, Esdras lidera o povo na reconstrução do templo. E depois vem Neemias e lidera o povo na reconstrução da cidade, começando pelos muros, né? Porque os muros haveriam de proteger as casas e as pessoas ali dentro. Um tempo difícil, tempo árduo, tempo de muita angústia, mas, com a bênção de Deus, eles conseguem reconstruir o muro em 52 dias. Não é um muro de um quintal, não, é um muro de uma cidade, é um negócio absurdamente grande. Quando a gente vai às cidades antigas, a gente vê o que era aquilo, eram pedras enormes. Em 52 dias, Neemias dá o depoimento que reconstruiu tudo aquilo. E depois, então, que os muros são reconstruídos, então vem agora um chamamento à reconstrução espiritual do povo. E o povo é chamado para um dia de leitura bíblica, leitura da palavra de Deus. Esse é o texto de hoje, né? Eu vou ler para só lembrar aos irmãos, ou informar a quem não sabia. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Quando se fala de lei, livro da lei, então era a Bíblia que eles possuíam. É a mesma Bíblia nossa, quer dizer, uma parte da mesma Bíblia nossa. Depois, outros livros foram acrescentados, não é? E até se formar a Bíblia completa que nós temos hoje. Mas era a Bíblia que eles tinham. Então, eles foram chamados para ler. Então, todo o povo, homens, mulheres e crianças. O versículo 3 diz, e leu nela,
diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Então, alva é madrugada, né? Quando o sol vem despontando, quando todas as estrelas se apagam e ficam apenas a estrela d'alva acesa. Naquela hora da manhã, começou-se então a ler a Bíblia, e isso foi até o meio-dia. Alguma coisa como 6 horas ininterruptas de leitura da palavra, não é? Perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Lembrando que naquela época não se dispunha deste recurso que nós temos aqui, de microfone, de caixa de som, nada disso. Então alguém lia a plenos pulmões a leitura do livro. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Pode imaginar o quadro? Hein? Alegria, entusiasmo do povo com a palavra de Deus. Desta forma, dizendo amém, levantando as mãos, prostrando-se com o rosto em terra diante de Deus. E Neemias, que era o Tirsata, ou seja, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então, à medida que a leitura prosseguiu, o povo começou a chorar. Então veio a contra-ordem, não é para chorar, não. Disse-lhes mais, ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? E disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. E não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diga isso. E ali houve realmente um movimento no meio do povo de Deus. Eles realmente entenderam a mensagem e foram fazer isso. Houve uma ordem: comer gordura, beber doçura e enviar porções aos que não tinham nada preparado para si. Hoje em dia, talvez uma dieta não muito recomendável, né? Comer gordura e beber doçura. Mas, para a época, era algo assim, era o máximo, era o suprassumo da expressão de alegria. Comer carne gorda, não é? E beber vinho doce, era a máxima expressão da alegria. Era isso que se queria que o povo assimilasse. Tempo de alegria, tempo de prazer na presença de Deus. E tempo de solidariedade. Tempo de se ajudar mutuamente, porque muitos voltaram do cativeiro com muito dinheiro. Deus abençoou, prosperaram muito. E outros voltaram sem nada. Então era tempo de quem tinha muito repartir com quem tinha pouco. E o motivo era um só. A alegria do Senhor é a força do povo de Deus. Então entendemos que este foi um dos grandes momentos de avivamento na história de Israel. E aqui nós aprendemos muita coisa sobre avivamento. Se fala muito em avivamento hoje em dia. E realmente é uma coisa muito necessária. O povo de Deus seja avivado. Mas é preciso que nós tenhamos uma boa compreensão do que seja avivamento. Diga assim, é preciso ter uma boa compreensão do que seja avivamento. Muitas pessoas põem ênfase à questão emocional. Então, se houver muita emoção, muita música, muita expressão assim de alegria, pronto, isso aí é o avivamento. E nos Estados Unidos, agora, recentemente, houve lá um movimento desse tipo, não é? E a gente ouve as coisas mais absurdas. Não é? O povo tá realmente avivado. Aí um pastor deitou no chão, conheço o pastor. Vamos todos nadar no Espírito. E começaram a nadar no seco lá, né? Está nadando no Espírito. Isso é avivamento. Então, o tempo é curto, mas eu gostaria que a igreja assimilasse bem verdades fundamentais sobre avivamento. Primeiro,
A origem do avivamento precisa ser a palavra de Deus. Diga isso, a origem do avivamento precisa ser a palavra de Deus. Esse avivamento foi assim mesmo, o povo lendo a palavra com toda a atenção, durante 6 horas seguidas, na praça, sem guarda-sol, né? sem uma grande barraca, sem nada disso, porque naquela época não havia nada disso, sem microfone, sem alto-falante, só ouvindo a palavra. Aquilo foi o estopim para o avivamento. E não existe avivamento sem a ministração da legítima palavra de Deus. Não aquilo que eu penso que é a palavra de Deus. Não de adaptações da palavra de Deus, aquilo que eu penso, mas a palavra de Deus como ela é. Então, queridos, por que nossa insistência em que os crentes leiam a palavra? Por causa disso. Eu creio, eu estou absolutamente convicto de que a palavra de Deus traz avivamento. E avivamento precisa ser algo que esteja na vida de cada crente. Que esteja na minha vida. Então, daí a insistência, leia a palavra. Daí, nossa distribuição de uma agenda no final do ano, para o ano seguinte, com a leitura diária. Eu creio que ler a Bíblia todo dia faz toda a diferença. Eu creio que ler toda a Bíblia é fundamental para que a nossa fé seja consistente. Hoje em dia as pessoas usam a palavra de Deus, pegando um texto aqui, outro lá, os textos que lhes convém, para usar como lhes convém. Isso é um desrespeito à palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus toda, gostando ou não gostando. E nós temos que gostar. Ler toda a Bíblia. Faça isso, amado. Faça isso. Leia a palavra de Deus todos os dias. Porque isso vai lhe dar mais força espiritual, mais vigor espiritual, mais vida espiritual. Porque a palavra de Deus é fonte de vida. Diga, a palavra de Deus é fonte de vida. Querido, ela é simples mesmo, ela é muito simples. Mas funciona. Funciona. E avivamento não é só emoção. Pode até acontecer emoção, mas não é só emoção. Não pode ser. Avivamento tem que ser mais do que isso. Então, primeiro, a segunda verdade que eu quero dizer, a primeira verdade é esta. Avivamento precisa se fundamentar na palavra. Segundo lugar, avivamento se reconhece pelos resultados. Diga, avivamento se reconhece pelos resultados. Então, só falar em língua, só cantar, só pular, é muito pouco para você dizer isso é um avivamento. Então, precisa haver mudança nas pessoas. Então, queridos, avivamento precisa expressar-se em resultados. E o que foi dito foi, ide, comer as gorduras e beber as doçuras. Isso quer dizer da qualidade de vida, qualidade de vida. Para o Israel daquele tempo, qualidade de vida se restringia à vida aqui. Era a vida que eles conheciam. Hoje nós conhecemos uma vida que vai além daqui. Então, a qualidade de nossa vida deve ser, sobretudo, expressa na forma como nos relacionamos com Deus. A alegria verdadeira, não é, vem dele. Nós precisamos ter uma vida que esteja acima das circunstâncias deste mundo. Nada deve ser mais forte do que o nosso relacionamento com Deus. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, sozinhos ou cercados de muita gente, não importa. Nada nos separa do amor de Deus. Estamos sempre contentes porque Ele nos basta. Amém? O Senhor me basta, diga isso. E às vezes, por vontade dEle, nós temos que enfrentar situações as mais diversas, mas em todas elas sempre sintonizados com o céu. Amém? Qualidade de vida é a permanente disposição de adorar o Senhor. Como fez Jó quando perdeu tudo, disse, no saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E adorou a Deus. Isso não está aqui à toa, está aqui para nosso exemplo.
à disposição de adorar a Deus todo dia, em todas as circunstâncias. Se você fizer isso, olha, se você for uma pessoa que valoriza a palavra, que busca, que se alimenta dela, se você for uma pessoa que mantém um contato com Deus em qualquer circunstância, você está avivado. Não precisa a terra tremer, cair raio do céu, não precisa que você esteja tremendo o tempo todo, nada disso. Não é? Importante é que você mantenha o contato com o Senhor, como está no hino 77 da harpa cristã. Como é que diz o hino 77? Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem todos a penar, cujos corações transportam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Eu gosto dos hinos do Inário, porque eles são muito bíblicos. Eles têm conteúdo doutrinário. Olha só esse hino. Ele está falando do nosso contato com Deus. E, de repente, na segunda estrofe, nos arremete para as pessoas que vivem no mundo a penar. Corações cheios de pesar. Né? Então, quando nós temos um bom relacionamento com Deus, nós iremos ser instrumentos dele para abençoar o nosso semelhante. É consequência. Então, avivamento tem que nos levar a nos preocupar com os outros. Diga isso, avivamento tem que nos levar a nos preocupar com os outros. Então não adiantaria nada eu ficar cheio da graça, cheio de alegria e ignorando as outras pessoas. Por isso que lá, Neemias 8:10, ide, comer as gorduras, beber as doçuras, né? E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Então aí está dentro do avivamento a preocupação com quem não está dentro do avivamento, né? Abençoando-as de alguma maneira. Nós temos que ser bênção nas mãos de Deus, se realmente estamos avivados. E se você é uma pessoa que se preocupa com os outros, já é um bom sinal, não é? Já é um bom sinal de que você está avivado. É um sinal de que você está aceso pelo amor de Deus no seu coração. Avivamento deve se fundamentar na palavra. Avivamento deve se expressar por resultados práticos, qualidade de vida, relacionamento com Deus e disposição para abençoar o próximo. Queridos, a ceia do Senhor é a celebração disso. Jesus veio nos trazer isso, qualidade de vida. Sem Deus, estaríamos eternamente perdidos. Ele pagou o preço para nos unir ao Pai. Então, hoje, nós podemos ter uma vida de qualidade, verdadeira paz. Diga glória a Deus. Verdadeira alegria, diga graças a Deus. Esperança que não morre, diga louvado seja Deus. Porque Jesus pagou o preço. Agora, Ele nos convida a participar
do seu corpo e do seu sangue. Ele nos convida a viver a mesma intenção dele, o mesmo propósito dele, de fazer o que estiver ao nosso alcance, até morrer se for preciso, para que outros também possam ter qualidade de vida e ter uma vida útil, uma vida que abençoe outras pessoas. Comer o pão, beber o cálice dignamente é isso. Né? Às vezes as pessoas pensam que comer o pão e beber o cálice é não fazer isso, não fazer aquilo outro. Queridos, é muito mais do que isso. É muito mais do que não fazer. É também fazer. É não fazer o que desagrada a Deus e fazer o que agrada a Deus. Quando Paulo diz lá, né, portanto, meus amados irmãos, né, examinai-vos uns aos outros, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor, esse, portanto, nos liga a uns crentes que não tinham preocupação com ninguém, só pensavam neles mesmos. Né? Então, na hora da ceia, corriam, cada um comia o que podia, bebia até ficar bêbado, e não importa se o outro vai ficar com fome ou não vai ter que comer. E Paulo diz, está errado. E aí, o portanto é isso. Né? Comer o pão e beber indignamente, né, é não nos preocupar. Comer o pão e beber indignamente, né, é não nos preocupar com os outros. É não estar disposto a pagar o preço para que outros também possam viver em contato com o Salvador. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos com estas palavras. Diga amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer a leitura alusiva à ceia e distribuir os elementos dela. 1 Coríntios capítulo 11. Coma o pão, beba o cálice com alegria. Amém? Jesus nos veio trazer vida. Ele disse, o ladrão, referindo-se ao nosso inimigo, não vem senão ao quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a sua vida, a sua vitória, o seu avivamento é garantido pelo que este pão e este cálice representam. Jesus pagou o preço para que você tivesse vida de qualidade. Desfrute da vida que Jesus lhe dá. Desfrute, é simplesmente desfrutar. Não é? Deixar e você estará vivendo a vida que Deus quer. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler todo mundo em coro? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Amém. Glória a Deus. Nós vamos consagrar o pão, depois ele vai ser distribuído com aqueles que estão em plena comunhão com Deus e que são membros de alguma igreja evangélica. Precisa ser membro, precisa ter compromisso. Mas, pastor, por que isso? Que discriminação? Não é discriminação. É para que a pessoa participe com consciência. Isso aqui não são elementos mágicos. Se a pessoa não estiver em plena comunhão com Deus,
Isso não vai ajudar em nada, não vai adiantar nada. E nós não queremos que as pessoas vejam a ceia como uma coisa mágica. Não é mágica, é símbolo de compromisso, é um incentivo ao compromisso. Diga, a ceia do Senhor é um incentivo ao meu compromisso com Deus e com o meu semelhante. Amém?